Oi! Só gente que eu amo entrando aqui. Tá entrando? O Henrique deve estar chegando já. Oi, Dani! Oi, tia! Olha ele! Tudo bem, minha querida? Tudo bem, querido? E aí? Tudo jóia, graças a Deus. Só arrumar um pouco a cadeira. Tá certo. Vamos dar uns 2 minutinhos aí pro pessoal ir entrando? Tá? Ô, Henrique, enquanto O o povo vai baixinho, quando eu arrumar, entrando... não apareço. Ah, maravilhoso! Vem nesse cenário bonito. Caprichado pra você. É, estou me sentindo lisonjeada. Viu? Enquanto o Olha lá, pessoal também vai que a entrando... Estelinha, a Renata entrou, Estela entrou. Um beijo, Estela. Beijo, Renata. Só gente que a gente ama, né? Sim, sim. Aqui, enquanto o pessoal vai entrando, como que está sendo sua experiência de transportar todo o seu trabalho para o modelo online? Você está se dando bem? Tamires, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Que a gente vai falar aqui hoje. Eu já estou no modelo virtual já há quase 10 anos, né? Eu fui um dos primeiros professores a entrar na PUC virtual, quer Uhum, dizer, eu já enxergava um potencial e uhum, achei que poderia aprender muito com o modelo virtual. uhum, E na medida que eu fui entrando nessa perspectiva, eu fui me adaptando. Tanto uhum, que você me conhece, eu tenho uma empresa que presta já todos os serviços também, toda a distância. É, né? Uma empresa que trabalha no modelo virtual. Né? uhum. Tem a ver com carreira, porque eu acho que o fundamental é isso. Né? Nós vamos falar um pouquinho depois, mas de você escolher a forma como você vai atuar, de forma que isso te gere competências. E foi o que Sim, aconteceu. Na verdade, sim. eu estou nesse modelo, eu estou nadando de braçada, eu estou muito tranquilo. Eu tenho Uhum, estúdio em casa, eu tenho uma estrutura que me ajuda, né? Então, estar preparado é fundamental, né? uhum, Planejar é fundamental. Já falando de uhum. carreira, olha só, Sim. né? E é muito Então, interessante não que... estou vendo dificuldades. O que eu Sim. vejo, minha dificuldade pessoal, como outros estão vivendo, é que as escolas, para minhas filhas, estão todas nesse modelo também, e Uhum, nem todos ainda estão preparados para esse modelo. Né? sim, Então, a concepção pedagógica não foi feita muito às pressas, é natural nesse processo, né? E sim. a gente tem feito um trabalho também de apoio aos professores, tem Uhum, trabalhado em algumas situações, alguns que pedem ajuda para passar um pouco dessa experiência que a gente tem em uhum, termos de aprendizado virtual, de como é um modelo diferente, não é a mesma coisa. Então, uhum. tentado passar um pouco disso também para os professores, né, do ensino médio, fundamental, né, Sim. a trabalhar esses aspectos. Sim, acho que grande parte dos professores de graduação já estavam um pouco mais ambientados com isso, né? Mas o ensino médio fundamental ainda não, né? E aí eu acho que está sendo bem desafiante para essa área da educação, como também para outras áreas profissionais, né? Eu tenho acompanhado profissionais e clientes que já estavam mais já estavam mais vivos, né, nesse ambiente virtual e eles se saíram muito bem para se adaptar e outros que estavam ainda engatinhando, né? Pessoas, por exemplo, que vendiam e não tinham nenhum contato dos clientes e aí como contatar essas pessoas, né? Como chegar até essas pessoas se não de forma presencial e todo o aparato de ferramentas, né, que envolve isso tudo. Então é bem desafiante, né, Henrique? De certa forma, a gente entende que a transformação já aconteceu há muito tempo. Né? Uhum, Estamos num modelo diferente. O mundo já está migrando para esse modelo desde a década de 90.
Sim. No Brasil, esse movimento, que é um movimento mais de inteligência, mais de perspectiva, de conhecimento, ele migrou a partir dos anos 2000, nós estamos ainda nesse processo, mas os nossos negócios ainda estão no modelo muito tradicional. É um Uhum. modelo ainda calcado em pouca informação, pouco conhecimento e pouco relacionamento. Sim. Uma das coisas que a gente trabalha muito hoje é a ideia de que gestão é relacionamento. Uhum. Como é que você não conhece o teu cliente, não tem um contato com ele, não se relaciona com ele? Quer Uhum. dizer, isso já devia estar acontecendo há muito tempo, né? Sim. Essa interação com o cliente, ela é fundamental hoje. E tem gente que, puxa, o cliente parou de ir na loja, o cara parou de vender. Não, não Sim. é mais este modelo. É um modelo que agora as mídias sociais estão aí para isso, para Uhum. relacionamento. Não entendam as mídias sociais como formas de informação. São Uhum. formas de relacionamento, de interação, Uhum. formas de conhecer. E não necessariamente só de ficar postando, postando, postando. É relacionamento. Vejam como as lives que estão acontecendo são formas dos cantores manterem o relacionamento com o Uhum. público. E não necessariamente só um show, mas manter interação, comunicar, conversar. Hoje é a ferramenta. Então, se você Uhum. ainda parte do modelo antigo, você interpreta tudo isso como informação. Não é mais. A lógica é bem diferente. Uhum. Muito bom. Pessoal, então agora acho que já entrou um par de gente aí, a gente pode começar dentro do nosso cronograma. Hoje a gente vai falar aqui de estratégias para profissionais em tempos de crise. Então, como que a gente, como profissional, pode se comportar, pode resguardar a nossa carreira nesse momento que é delicado, que é momento de mudança, que é momento de desafio, né? E aí eu quero pedir para o Henrique se apresentar, falar um pouquinho dele, né? Enfim, dar uma introdução aí para nós. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Henrique Maia Veloso, também conhecido como o pai da Ana Luísa e da Letícia, uma grande referência para mim, né? Mas eu sou professor universitário já há mais de 20 anos, consultor de empresas, sou empresário agora, trabalho numa startup, nós estamos num projeto muito bonito também, interessante, que envolve tudo isso que nós estamos comentando aqui, né? E trabalho tanto na perspectiva da pós-graduação, como o MBA, a gente se conhece a Tamira do MBA, de gestão de pessoas, né? Então, a minha formação é toda focada para gestão. Graduado em administração pela UFMG, mestrado em administração pela UFMG e o doutorado em administração pela USP. Ai, que maravilhoso, né? Professor Henrique, eu conheci ele na pós-graduação de fato. Ele me ensinou tudo que eu sei praticamente de gestão de gente. Ele é uma grande referência para mim. E eu costumo falar que eu não gosto de ter super-herói de longe, né? Eu acho que admirar uma pessoa de longe é até muito fácil, né? Se admirar de perto é muito mais desafiante. E eu vi o Henrique tratar pessoas que têm socialmente muita importância e pessoas que têm socialmente pouca importância sempre da mesma forma. O Henrique é um ser humano assim muito incrível, uma pessoa que eu admiro profissionalmente, mas eu admiro sobretudo como pessoa. E por isso que para mim é um enorme prazer que ele esteja aqui. Ele está na raiz do meu trabalho, ele está no meu coração, assim como gestora de gente. E eu estou super feliz que ele está aqui fazendo parte disso tudo. Obrigado, Tânia. Obrigado. Né? Uhum. A gente vive relacionamentos, né? Como você comentou, acho que não tem ninguém diferente, todos É. estão, né? Quando entram numa organização, são todos profissionais e todos colegas, né? Quando a gente Uhum. entende isso, as coisas, a gestão de pessoas fica muito mais fácil. Fica mais gostosa também, né? Sim, com certeza, com certeza. Muito bom. Pessoal, então eu vou fazer algumas perguntas aqui para o Henrique, que a gente já tinha previamente acordado com perguntas que o pessoal enviou, perguntas que já eram dentro do tema. E aí, quem tiver outras perguntas, quiser ir enviando, a gente vai abrir um espaço para o final para o Henrique responder essas perguntas, tá bom? Então, Henrique, eu queria que você me falasse um pouco sobre como que você vê a gestão de carreira atualmente. E em meio a esse momento que a gente está vivendo, todos esses desafios, como que você enxerga a carreira o nosso desenvolvimento profissional nesse momento?
Bem, primeiro é importante entender essa transformação que aconteceu, né? Nós saímos de um modelo que era muito focado em cargos, em viver uma vida dentro de uma organização, Uhum, e que a carreira ela passava, né, praticamente todinha dentro de um mesmo espaço, né, uhum, uma sequência linear, lógica, muito bem definida, para um outro modelo, né? Então, a carreira tradicional, como ela tá, não é que ela não existe, ela está num processo até de reposicionamento, inclusive. Mas sim, há uma mudança muito grande na perspectiva da carreira, né? Então, essa carreira que o indivíduo entrava lá e ficava 30 anos evoluindo aos poucos no cargo, o tempo contava muito, né? A contagem de tempo, a contagem do que a pessoa passou de vida dentro da organização contava muito. sim, Acontece que as empresas elas mudaram, as empresas já não têm a mesmo tamanho, a mesma estrutura e a uhum, mesma possibilidade de crescimento. Por uhum, outro lado, o mercado quer profissionais diferentes. sim, O mercado quer um profissional que tenha competências, que tenha conhecimentos aplicáveis, conhecimentos que agreguem valor. Então, uhum, a carreira parou de ser essa perspectiva de que o indivíduo fica na empresa apenas pela questão do tempo e começou a entrar a perspectiva do aprendizado na carreira. Então, a uhum, carreira hoje, né, ela passa pela lógica de que o indivíduo vai mudar de organização, ou uhum, pelo menos, se for dentro da mesma empresa, que ele vai passar por lógicas diferentes dentro da empresa, setores diferentes, para que ele possa ganhar competências diferentes. sim, Aquela ideia de 20 anos no mesmo cargo, já se sabe que aquilo não gera aprendizado. Significa que aquele uhum, indivíduo vai ter um problema muito comum, que a gente chama, né, na administração, que é de incapacidade treinada. O que é uma incapacidade treinada? É o indivíduo que ficou vários anos no mesmo cargo e ele, na verdade, com o tempo, ele perdeu competências, porque sim, o contexto muda, se quer novas habilidades, então ele, na verdade, está deixando de ser competitivo. A ótimo, tendência hoje, então, é ele migrar de empresa para empresa, de uhum, contexto para contexto, né? uhum, E, de certa forma, nesse sentido, ele tomar a gestão da carreira nas uhum, suas mãos. Como sim, isso acontece? Eu acho que é interessante comentar um pouco nesse sentido. Qual que é a lógica disso? É a lógica que o indivíduo vai fazer escolhas. De repente, ele entende que naquela organização ele já chegou no seu potencial de uhum, crescimento, não de crescimento salarial, mas de uhum, crescimento intelectual, de crescimento de competências. Ele uhum, tem que começar a pensar, então, qual é o próximo passo dele? Qual é a uhum, forma como ele vai buscar novas competências? Que seja fora da organização, que seja em termos de capacitação e outras coisas. Quer dizer, ele é que vai escolher a hora de sair e não esperar a empresa mandar ele embora. Essa é uma uhum. ação de proatividade. Muito bom. Eu acho que o que fica bem evidente nessa sua fala é que a gestão da carreira, então, ela deixou de ser responsabilidade das empresas num determinado ponto, né? E ela passou a ser responsabilidade do profissional. E isso é uma coisa que é óbvio que está acontecendo, né? Mais flexível de um lado, mais inflexível do outro. Mas a própria ascensão de pequenas empresas, as startups, né? Tanta gente ganhando voz. Hoje em dia, uma pessoa como a gente, assim, com uma câmera de celular, a gente ganha voz, né? Então, os pequenos ganharam muito espaço, tudo mudou nessa questão da gestão de carreira. O empreendedorismo, ele ficou muito mais comum nos últimos anos, né? E as pessoas têm hoje outras oportunidades, né? Então, a pessoa hoje ela vai estudar e de repente ela vai experimentar um curso, ela vai fazer um intercâmbio, ou ela vai conhecer um trabalho durante o período de estudo e depois vai conhecer outro, enfim, ela vai se reinventando, né? E a neuroplasticidade do cérebro vai fazendo ela aprender, né? E esse movimento ele está muito relacionado ao aprendizado. E aí, eu quero ver com você o seguinte: dentro desse contexto, quais então as melhores estratégias para o profissional adotar para que ele resguarde a sua carreira nesse momento de crise? Ou o que é fundamental ser observado dentro desse contexto?
Acho que o primeiro grande ponto é ele assumir essa postura de proatividade, ele ter, em grande parte, a noção de que ele é o grande responsável. Não é que a gente tenha que eximir a empresa, por exemplo, uma empresa que trabalha com talentos, que ela não tem a preocupação com a questão da carreira. Isso é importante. Quer dizer, as empresas também ainda têm a sua responsabilidade. Agora, quando o indivíduo analisa a perspectiva da carreira, ele não pode mais deixar esse processo única e exclusivamente para que a organização decida. Porque o que a empresa vai fazer? Ela vai usar, né, as competências dele até que seja interessante. Não é mais interessante, ela descarta o indivíduo. Então, ter essa proatividade é uma ação necessária. Outro ponto é que o indivíduo começa a identificar esses aspectos, principalmente se conhecendo muito bem. O aspecto do indivíduo é relevante, que ele entenda, de certa forma, os seus desejos, os seus anseios pessoais, as suas competências, aquilo que tem a ver com o que ela faz com maior paixão, uma palavra que eu falo muito, mas as pessoas têm que fazer coisas que efetivamente elas se sintam bem em fazer, para que elas possam investir tempo de capacitação. É muito ruim você ter que estudar uma coisa que você não gosta. É muito ruim você investir seu tempo, né, numa competência que você não se identifica. Identidade é fundamental. Né? Então, escolher isso para que você possa, de certa forma, construir os caminhos da sua carreira. Não vou falar que a gente controla tudo, Tamires, não é isso. Seria uma visão muito romantizada da carreira se a gente escolhe tudo. Mas na medida que a gente tem as opções e que as oportunidades surgem, que a gente use essas possibilidades de decisão para a carreira. Então, surgiu numa empresa um projeto novo e ninguém quer pegar porque ele é desafiador, é aí que está a oportunidade. É quando todo mundo fala não para o difícil, é que você pode construir uma competência diferente que vai construir algo que a empresa deseja ou que vai ser o mercado, de certa forma, também, que vai ter como uma opção interessante. Muito bacana. Excelente. Eu acho que dentro desse contexto, a gente pode pensar bastante a respeito dessa relação de troca, né, que vai sendo construída com a empresa, né? E aí o indivíduo, ele não é um indivíduo menor, né? Ele tem a ofertar, ele tem a ganhar, a empresa tem a ofertar e tem também a ganhar, né? E aí, dentro disso, a gente costuma falar muito na área de recrutamento e seleção sobre fit cultural. O que é esse fit cultural? É quando os meus valores combinam com os valores da empresa. E aí a gente fala assim, olha, as competências técnicas são importantes? São. Conhecimento, habilidade, bacana, super importante. Mas, na verdade, o que faz uma pessoa, de fato, dar muito certo num lugar ou numa carreira é quando ela tem aquele fit cultural com o que ela está fazendo, com o lugar que ela está, né? Então, uma coisa que eu acho que é fantástica nesse momento e que eu tenho conversado com muitas pessoas nos atendimentos e nas orientações é para a pessoa observar de fato o que ela gosta, o que ela sente prazer e onde ela quer estar, né? Muitas vezes eu posso ter esse fit cultural com tarefas diferentes, não necessariamente eu quero ser gestora de RH e eu só vou ser isso e é isso, né? Eu tenho as minhas habilidades, como você falou, olha, a gente precisa se conhecer. Então, comunicação, relacionamento, aonde que eu posso usar isso? É na gestão de RH? Mas onde mais? Né? Então, ter esse fit cultural e a própria questão dos valores, olha, eu sou um profissional mais inovador, eu sou mais criativo, eu sou mais flexível, ou então não, eu sou mais organizado, eu sou mais pragmático, eu sou mais metódico, né? As empresas, elas admitem bem pessoas ou acontece um processo ali de oportunidades naturais para quem de fato se encaixa, né? E isso é muito importante. Para isso, a gente precisa muito se conhecer, né, Henrique? Perfeito, eu acho que é o primeiro ponto. Talvez uma atividade, quem foi meus alunos, estou vendo muitos alunos entrando aqui, mas a primeira atividade que eu faço com eles sempre é uma dinâmica chamada Quem Sou Eu? É um se conhecer primeiro, conhecer as suas limitações, as suas vontades. Esse autoconhecimento é um ponto de partida, né? À medida que você reconhece as suas limitações, mas também as suas vontades, seus desejos, a conciliar o seu desejo com a sua carreira,
é algo que ajuda muito. Sim. A gente percebe essa preocupação. E o que a gente às vezes enxerga como uma dificuldade muito constante para quem está começando no mercado, esse conhecimento, né, que é um trabalho que muitas vezes requer, inclusive, um apoio, que as pessoas procurem esse apoio para justamente, né, trabalhar esse autoconhecimento. Principalmente quando é uma pessoa mais nova. Uma pessoa mais experiente, ela acaba desenvolvendo esses pontos, ela começa a discernir melhor, mas quem está começando a carreira é importante, às vezes, parar, refletir, né, procurar, às vezes, um profissional que ajude a pensar, identificar, para que ele dê um direcionamento para a carreira. Isso é muito relevante. Sim, e a gente, como tem bastante contato com empresas, né, e a gente trabalha já com recrutamento e seleção há um tempo, treinamento, então o que que a gente observa? Existe uma queixa dos empreendedores em relação aos profissionais que começam a trabalhar mais tarde, justamente por essa falta de autoconhecimento ou desenvolvimento das atitudes, né? Então, eu acredito que um dos pontos de resguardo na carreira do profissional, principalmente o mais jovem, né? Já que a gente está falando aí para muitos alunos, é de fato a pessoa trabalhar tanto nas competências comportamentais quanto ela trabalha nas competências técnicas e no conhecimento. Porque aí eu estudo, eu me formo, eu leio e tal, mas eu não trabalho nas minhas atitudes, então eu vou como um profissional eu vou usar uma palavra feia, mas eu acho que vocês vão entender. Vai como um profissional um pouco empobrecido para o mercado. Porque a questão das atitudes tem um peso muito grande, né, Henrique? Sim, sim. Eu acho que talvez, inclusive, os modelos educacionais estão se reposicionando nesse sentido, saindo de modelos muito conteudistas e trabalhando mais a perspectiva das atitudes, das habilidades. Isso é uma tendência há muito tempo. Da mesma forma como as empresas estão trabalhando. Você contrata, às vezes, por um currículo, por uma entrevista, mas são as atitudes que botam o indivíduo para fora. Então, ter atitudes significativas, trabalhar as atitudes é importante. E isso tem muito mais a ver com o eu, com a pessoa, né, com as suas características que precisam ser trabalhadas. É algo que a gente vê uma energia muito positiva no jovem. Às vezes falta foco. Né? Esse foco é importante. Às vezes ele tem essa energia, mas ele dispersa. Né? É uma característica dessa geração, de dispersar para várias janelas, fazendo de alguma forma uma metáfora com, né, o computador e com essas diversas, né, possibilidades que ele abre ao mesmo tempo. Então ele abre muito o foco, né? Ele abre muitas perspectivas e não fecha o foco. Sim. Né? E é algo que precisa ser trabalhado. O jovem que está começando, essencialmente, trabalhar o seu foco. Né? Eu vejo, às vezes, uma pessoa começando em uma determinada organização, nenhum começo é fácil. Todo começo é sua cobrança. Todo começo é uma carreira e início. Ninguém vai te dar o melhor emprego no primeiro momento. E na medida que ele vê as dificuldades e enxerga, em princípio, uma remuneração um pouco menor, ele já desanima. Ele não vai na segunda semana para trabalhar. Então, esse é um problema, porque ele não está pensando na carreira. Sim. Ele não está pensando na perspectiva. Puxa, o que eu posso aprender aqui? Tá, eu não posso aprender nada, é uma questão. Mas se eu posso aprender algo aqui, deixa eu agregar valor para mim. Deixa eu crescer profissionalmente, tirar todo o aprendizado e usar esse conhecimento para uma outra etapa da minha carreira. Então, essa paciência, esse foco é algo que precisa ser trabalhado. E, às vezes, a própria pessoa não enxerga. Por isso que, às vezes, ele precisa de estar tendo um certo acompanhamento, né, justamente para se orientar nesse sentido. Sim. E aí, quando a gente fala da pessoa que ela pode se orientar, é justamente nesse centramento, né? Porque a gente tem demandas muito diferentes e muitas oportunidades, né? Uma coisa que as gerações anteriores não tinham, né? Então, a gente tem um excesso de opções e de oportunidades que é de fato muito bacana, né? Não tem como uma coisa dessa a gente pensar que é ruim, mas ela tem um resultado muitas vezes nessa falta de centramento do profissional e nessa dificuldade de traçar um caminho, de ter da pessoa insistir naquilo, né, Henrique, com um benefício ali na frente, né? E quando a gente se volta para uma orientação,
a gente consegue perceber qual é a trilha, qual é a estratégia, né? As estratégias, elas são de fato muito individuais, né? Então, não tem como a gente ter uma estratégia comum, não tem como a gente falar aqui para a pessoa, ó, faça isso que é o santo remédio, né? Não tem, né? São estratégias bem individuais. E uma coisa que eu observo muito, né? As pessoas me perguntam muito, é assim, quais são as melhores atitudes para eu ter numa entrevista, né? Ou como eu devo me comportar numa entrevista? E isso é uma coisa, é uma pergunta que eu acho até engraçada, porque na verdade a pessoa está querendo uma maneira, muitas vezes, de ter um comportamento correto para passar naquela vaga, mas se aquele comportamento não é natural dela, né? Então, qual é o objetivo, né? Então, numa orientação ou com uma orientação, a pessoa primeiro se descobre, ela entende quem ela é, do que ela gosta e qual o melhor caminho para ela, né? Eu já vi muito profissional que é peixe querendo subir em árvore, sabe? Querendo criar uma perninha para passar para aquela vaga. E isso traz uma frustração tão grande, né, Henrique? Sim, sim, com certeza. Você colocou uma coisa extremamente relevante na perspectiva de que o indivíduo precisa também enxergar que se ele entra por um processo de uma forma inadequada, se ele simula quem não é lógico que a empresa, com o tempo, vai descobrir que aquela competência não lhe atende e Uhum, vai ser pior, porque ele vai ter que se desligar de repente e pode criar uma situação ruim. Então, às uhum, vezes, talvez eu entenda a necessidade de se trabalhar certas atitudes que são uhum, fundamentais, por uhum. exemplo, de como se portar num processo de entrevista em termos de expressar quem você é, mas Isso não aí, expressar no outro eu. isso Primeiro aí. você se conhece, conheça as suas limitações, conheça as suas fragilidades, Uhum, conheça as suas potencialidades e uhum, saiba expressar essas potencialidades. uhum, Agora, não seja alguém diferente do que é, né? uhum. Então, às vezes a gente consegue trabalhar uma certa atitude na perspectiva de como você mostra quem realmente é e não se acanhe numa entrevista. Isso pode Sim, ser trabalhado, isso mas aí. mostrar um profissional que não é uma estratégia ruim. Ela não é uma estratégia de longo prazo. Muito bom. E aí eu acho que tudo nesse sentido, né? Tudo volta muito para a questão do autoconhecimento, e do desenvolvimento de atitudes bacanas, do desenvolvimento de competências, de eu encontrar um lugar que seja o melhor lugar ou a melhor oportunidade para eu me desenvolver, sendo eu como eu sou, com as competências que eu tenho, um caminho que vai me fazer feliz, né? Sim, sim, com certeza. Muito bom. Então, um detalhe que eu gostaria de acrescentar também é que às vezes as pessoas também precisam entender que existe uma outra mudança nas carreiras também, que precisa Uhum, ser pensada. Antigamente nós tínhamos blocos muito bem definidos de carreiras, né? uhum, Então, o indivíduo escolhia dentre esses blocos definidos. A uhum, carreira se transformou e a pessoa precisa entender isso. Quer dizer, uhum. não adianta formar vários profissionais iguais. Sim. Você tem que encontrar um caminho dentro de um ramo, mas que vai se diferenciar dos demais. Né? Uhum, Você não vai pegar uma profissão em essência certinha, consolidada e fechada. Você vai uhum, fazer mesclagens. Você uhum, vai trabalhar com competências diferentes. Você vai buscar conteúdos diferentes. Você uhum, vai crescer de forma diferente. Quer dizer, numa formação, por exemplo, uma formação superior, você não uhum. vai ter os mesmos alunos formando do mesmo jeito. Sim. Chama-se flexibilidade. Porque o mercado não precisa de profissionais que deem respostas sempre iguais. Ele Uhum, precisa de pessoas que dê respostas diferentes. Então, uhum, neste sentido, né, quando você analisa a construção da formação, a pessoa precisa pensar, tá, como eu vou complementar isso? Como é que uhum, eu vou ter uma formação básica, essencial, mas eu vou ter branches, ramos, ramificações de conhecimentos que eu vou agregar à minha formação. E isso é algo que às vezes as pessoas estão perdendo ao pensar a perspectiva da carreira. Ela enxerga uhum, só um ponto e ficam naquele ponto. Né? Então, acho que uhum. é algo a se transformar nesse processo também. Sim. Eu até falei na nossa chamada da live essa semana, né, sobre a questão da gente enxergar a carreira hoje como um labirinto, né? A gente via a carreira anteriormente como uma escadinha, né? Então é uma coisa muito mais fixa, né? Eu subo um degrau,
eu subo outro degrau, eu subo outro degrau, né? E como hoje, na verdade, a carreira é um labirinto, né? Então, eu posso, de repente, ir por uma área e seguir, né? Enfim, de uma forma mais flexível e ir aprendendo, né? A Eu gente posso vê dar uma, hoje. acrescentar um pouco a sua metáfora? É um labirinto, né, cujos corredores mudam o tempo todo. É Né? As verdade. portas abrem, né? Abrimos novas perspectivas de uma hora para outra. Eu falo que nem tudo a gente controla na carreira. A gente tem Uhum. uma forma de atuar, mas as oportunidades surgem. Sim, E em cima dessas oportunidades, das ameaças que surgem também, você tem que criar novas trajetórias dentro do labirinto. É algo sim. muito dinâmico, não é estático, assim como a vida não é. Isso. A vida não é, no entanto, que a gente está vivendo esse momento extremamente desafiador, que eu duvido que alguém tinha pensado que ia viver isso nessa vida, não é verdade? E aí a Sim, gente está vivendo um monte de transformações no mercado, né, que estão exigindo bastante flexibilidade dos profissionais, né, Henrique? A gente sim, sim. precisa agora se adaptar. Infelizmente, eu estou tendo bastante notícia de demissões e de alterações, né? E aí a gente vê os profissionais aí tentando se adaptar. Como que você enxerga isso? Quais são as possibilidades de adaptação? Como que você vê assim, a pessoa nesse contexto? Primeiro é um contexto complexo, né? As Uhum. pessoas não possam diminuir nunca o peso que é uma demissão na vida de uma pessoa. Sim. Mas uma coisa que a gente tem falado muito, que a gente tem que parar de focar somente no problema e começar a enxergar soluções. Uhum. Então, se ao longo da sua carreira, olha que interessante como é importante a gente construir competências. Se ao Uhum. longo da sua carreira você foi adquirindo competências diferentes, foi se Uhum. aprimorando, não se acomodou no processo, é a hora de usar aquilo que você aprendeu nessa construção para buscar novas possibilidades. Uhum. Né? E não esperar de alguma forma que a solução venha. Uhum. Sei que não é fácil, mas eu tenho visto iniciativas muito interessantes no mercado. Uhum. Pessoas que justamente estão aproveitando o momento e construindo perspectivas, Uhum. perspectivas de negócios, perspectivas de novas habilidades, Uhum. usando o que aprendeu diante da dificuldade. Né? Então, ou seja, talvez é entender um pouco isso. Como é que eu vou. Agora, essa não é a última crise, talvez não será a última pandemia, Uhum. talvez não será a última vez que passemos por essa situação. E a grande pergunta que tem que ficar é: o que, que as pessoas vão fazer para gerar disso um aprendizado? Uhum. Como é que elas vão trabalhar isso a partir daqui? Uhum. Né? É difícil, Tamires, como você colocou, que eu dê uma solução única, Sim. né, para que atenda um grupo de pessoas. Eu Uhum. acho que nesse momento é que vale aquela reflexão. Poxa, quem sou eu? Quais são as minhas competências? O Uhum. que eu posso usar delas para tirar deste contexto algo em torno de sobrevivência? Né? Uhum. Então, não ter muito medo, não ter medo de arriscar em uma nova perspectiva, uma nova, né, lógica. Lógico, tudo pensando bastante, planejando bastante, se Uhum. conhecendo bastante. Eu acho que existem possibilidades, né, para se atuar. Certamente, a estagnação e a inércia não são as melhores decisões nesse momento. Uhum. A gente ser alimentado pelo medo, né? Aquele medo paralisante. E, Sim, e esse medo não é um bom conselheiro, né, Henrique? não, não. Você Hum. começa a tomar decisões que te puxam um pouco mais para baixo. Eu acho que é Uhum. enxergar isso. Puxa, deixa eu parar de olhar o problema, deixa eu enxergar a solução. Uhum. Na estrada, como nós comentamos na chamada, para de olhar para o buraco e começa a olhar o caminho que você vai passar. É, Né? exato. Aí você começa a direcionar os seus esforços para aquele caminho. Né? Vou comentar um caso aqui, posso comentar um caso interessante? Com Nós certeza. estávamos, nós estamos fazendo um trabalho pelo curso de administração, que Hum. é um trabalho de acompanhamento de alguns empresários. O que nós identificamos exatamente às vezes isso. Né? Vamos conversar com pequenos empresários, são pequenos empresários, não são os Uhum. grandes, nós estamos falando com pequeno. De repente, o que a gente percebeu do pequeno empresário é isso, paralisação. Ele Uhum. fechou as portas e ficou lá dentro. Uhum. Parou.
ele não, quer dizer, ele não tomou nenhuma decisão, não fez nenhuma ação, né? Não tentou pensar fora da caixa. Se ele continuar assim, ele vai perder o empreendimento dele. Então, o que nós falamos é, olha o seu potencial, olha o que você tem, olha as competências que você tem, não pare a sua gestão, pense e comece a fazer diferente nesse contexto. Aproveite a estrutura que você tem. E, de repente, instalou uma luz. E, de repente, começou a mudar e atuar. Então, eu acho que isso é relevante. Não podemos subdimensionar o tamanho desse problema que nós estamos vivendo. É um impacto violento, né? Mas costumo dizer, aos que correm e aos que ficam parados. Os que ficam parados vão sofrer mais do que aqueles que correm. Faz todo sentido, né, Henrique? E dentro disso, eu também tenho tido bastante contato com empreendedores e a gente percebe que aqueles que têm um pouco mais de estabilidade emocional conseguem lidar melhor com isso tudo, né? Então, eu acredito que uma coisa importante, né, é trabalhar bem esse aspecto das emoções. Eu comecei a perceber, trabalhando com recrutamento e seleção, uma coisa muito interessante. O currículo, de um determinado ponto para cima, né, do tático para o estratégico, o currículo começa a ficar muito parecido. Então, você começa a ver, o profissional tem tantos anos de experiência, o profissional tem curso, tem formação, tem o MBA, ele tem, enfim, não tem muita diferença de um determinado ponto para cima, é muito parecido. E aí a gente começa a ver que o que de fato difere uma pessoa da outra é a inteligência emocional e social. E isso vale também para o empreendedor, né? A gente tem empreendedores que têm pouco estudo, muito estudo, enfim. Mas a inteligência emocional e social daquele empreendedor faz toda a diferença, né? E quando a gente olha um empreendedor pequeno enquanto indivíduo, né? Ou enquanto pequena empresa, pequena organização, a gente volta naquela ideia de que não existem estratégias válidas para todos. É preciso que haja uma análise individual. E muitas vezes não dá para fazer isso sozinho. É muito difícil, né? Imagina, se você está doente, você mesmo vai diagnosticar, né? Você mesmo vai se diagnosticar, vai se medicar, vai, né? Enfim, vai produzir o remédio e tudo mais, né? Então, a questão da inteligência emocional e social, ela precisa ser desenvolvida com acompanhamento, né? O empreendedor, ele é muito bom, ou o profissional, ele é muito bom no que ele é bom, né? Então, ele é muito bom em vender comida, ele é muito bom em traçar estratégias de logística, ele é muito bom, enfim, em alguma coisa que talvez não seja necessariamente a questão da inteligência emocional e social. E para isso a gente precisa de ajuda, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo falando da revolução... esqueci o nome. Essa revolução que está acontecendo agora, 4.0. E aí falava bastante sobre o tamanho da importância da inteligência emocional, do psicólogo, de desenvolver comportamento, de desenvolver atitude, porque de fato é o que vai diferenciar, né, Henrique? Profissionais, empreendedores e tudo mais. A gente tem um conceito que a gente chama de soft skills, né? São as habilidades, aquelas habilidades que são difíceis de serem desenvolvidas somente pela perspectiva do aprendizado formal, muitas vezes, né? Então, a habilidade de relacionamento, de interação, de resolução de conflito, né? A perspectiva da comunicação, a forma de trabalhar a interação com o funcionário, tirar o melhor proveito possível. Todos esses aspectos são aspectos que precisam ser desenvolvidos. Envolve, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente na questão da inteligência emocional. Eu acho muito difícil separar, né, em termos de indivíduo, os aspectos emocionais e racionais. Tanto é que eu falo muito com meus alunos que o aprendizado se dá justamente quando a gente tem uma boa relação com a pessoa. Ou uma boa experiência, né? Sim. Quer dizer, o lado nosso emocional nos ajuda a aprender muito. Sim. Então, não podemos falar de inteligência só emocional, se a gente não conciliar isso com outras perspectivas. Mas concordo plenamente com o que você falou. A falta de uma inteligência emocional ou de
habilidades emocionais dificultam um pouco esse processo da interação, Uhum. inclusive o aconselhamento que às vezes um líder tem que fazer com o liderado. Sim. Então, essa construção de um vínculo emocional é algo que precisa ser aprendido. A empatia é algo muito trabalhado hoje. Uhum. Temos que trabalhar a perspectiva da empatia, não só a simpatia, mas a empatia na perspectiva das relações de trabalho, Uhum. nas interações pessoais, Uhum. na negociação com fornecedores. Quer dizer, são todas habilidades que envolvem relacionamento. Uhum. Relacionamento é uma palavra-chave hoje. É o Sim. que você. Uma das coisas que eu gosto de falar muito, Tamires, em relação a, por exemplo, a negociação. O que Uhum. um vendedor entrega não é um bem, um produto. Uhum. Antes de qualquer coisa, o que ele entrega é um relacionamento. O Sim. que é um bom vendedor? Um bom vendedor é aquele que faz com que você queira voltar nele e negociar de novo. Uhum. Então, se ele não entrega esse relacionamento de confiança, né, de construção da interação, né, o cliente não volta. Então, você Sim. tem que entregar também confiança. E isso tem a ver com as habilidades emocionais, com a empatia, com a comunicação, com os soft skills, que são elementos fundamentais que precisam ser transformados hoje. Por quê? Nós estamos saindo da sociedade industrial há muito tempo e indo para a sociedade dos serviços. E Sim. serviços são dependentes de pessoas, de interação entre os indivíduos. Então, são áreas extremamente carentes em termos de interação. Uhum. É algo que a gente precisa acompanhar muito, somente nas organizações. Então, você põe um vendedor lá e acha que o papel dele é apenas falar um preço e mostrar um produto. Não é. Não Né? é. O papel dele é algo muito mais complexo. Talvez aquele cliente saiu da loja, não comprou absolutamente nada, mas sentiu confiança para pisar de novo dentro daquela loja. Uhum. E todo comerciante sabe o quão importante é o cliente, pelo menos, entrar na loja. Se ele Uhum. entrou na loja, significa que existe um grande passo para o negócio. Então, são Sim. coisas que precisam ser pensadas hoje de uma forma diferente. E aí, envolve carreira, envolve habilidade, envolve competências, Uhum. autoconhecimento e tudo isso que nós estamos falando. Ótimo. Aí eu quero fazer uma observação bacana nesse sentido. Relacionamento interpessoal é uma competência natural para algumas pessoas e não tão natural para outras, né? E eu costumo falar que tá tudo bem com isso, né? A gente não nasceu todo mundo do mesmo jeito. Esse profissional vendedor, conforme você disse, é indispensável que ele tenha um excelente relacionamento interpessoal. E se ele de fato tiver, dificilmente ele vai ficar desempregado ou sem oportunidades, porque o próprio networking dele resguarda ele, né? E isso é muito interessante. Mas se você, né, que está assistindo, é uma pessoa que não acha que o relacionamento interpessoal é seu forte, você precisa pensar em duas coisas. Primeiro, a carreira que você segue hoje, ou que você quer seguir, ela demanda relacionamento interpessoal predominantemente? Se ela demanda, você precisa desenvolver urgentemente. Se você não está disposto a desenvolver, né, você acha que assim, não combina com você, você não sente conforto, né, isso para você não é relevante, precisa procurar predominantemente carreiras onde o relacionamento interpessoal não seja a letra A ali dos requisitos, né? Existem posições para quase todos os perfis. É óbvio que o relacionamento interpessoal é um exemplo interessante, porque ele cabe em qualquer lugar, né, Henrique? Sim. Mas existem posições onde o relacionamento interpessoal não é o top, né? Então veja como é importante a gente sair do generalista, né? Daquilo que todo mundo fala, então, comunicação, relacionamento e tal. Eu costumo falar muito isso. Às vezes, a gente fala muito assim, olha, é, resiliência, liderança, né, Henrique? É tudo uns trem que tá na moda de falar, né? Mas não necessariamente todas as carreiras vão exigir das pessoas essas competências. Então veja como é fundamental você se conhecer, você entender quem você é, para você poder seguir para uma carreira que te traz conforto, que te traz segurança, que você fala, olha, bacana, eu posso me desenvolver sempre mais? Posso, mas aqui o que eu sou, em essência, é suficiente.
né? Talvez essa pessoa que não seja tão forte na competência de relacionamento interpessoal, ela vai poder trabalhar no escritório, ela vai poder trabalhar numa área mais industrial, numa área de qualidade, enfim, alguma coisa que seja mais técnica, mais metódica, né? E que ela possa desenvolver o relacionamento interpessoal a tempo dela, com mais calma, né? Sim, mas tudo se aprende, né? Sim, Já vi gente com... Concordo com você, a gente tem tendências naturais que acabam nos direcionando, sim, mas eu já vi muitas coisas transformadoras também, né? eu também. Então, né, já vi pessoas que se revelaram com o tempo, mas Sim, com muito apoio e muito suporte, com né? Eu acho muito. que aí vem a ideia do suporte, às vezes, de um Uhum, profissional de psicologia. Lógico, as pessoas têm personalidades, essas personalidades elas não são fluidas, né? uhum, Nós temos identidades que são essenciais, uhum. mas a gente, como gestores de pessoas, a gente acredita extremamente na capacidade transformadora do indivíduo, Com né? certeza. Lógico, não é uma ação que o gestor de pessoas ele vai fazer. Começa com a ação do indivíduo querer ser transformado. É isso aí. Então, nesse sentido, e concordo na perspectiva de que a gente tem que descobrir qual que é o melhor meio que a gente... É na água ou é no ar que a gente anda, que a gente vai melhor? E E nesse meio, a gente vai nadar de braçada, a gente vai mais rápido e a gente cresce mais. Né? Nosso potencial é muito maior em determinadas áreas. Então, a gente tem que aproveitar. E esse conhecer essas perspectivas, essas habilidades e potencializá-las é um caminho mais curto para um desenvolvimento pessoal. uhum, Desde que, efetivamente, isso tenha a ver com aquilo que ela efetivamente gosta enquanto pessoa de lidar. isso Né? aí. Então, todas as vezes, quando eu entro em sala de aula, eu sei que eu estou fazendo aquilo que eu sou apaixonado por fazer. Então, É eu verdade. nunca fui para sofrer em sala de aula. Eu fui Uhum, para tirar um melhor prazer possível. A consequência da aula é um detalhe, mas eu uhum, fui lá para sentir prazer. Né? Sentir prazer de estar com os alunos, de brincar com eles, de dar conselhos, de chamar atenção, de uhum, brigar. Então, nunca foi um sofrimento, mesmo quando eu tinha que fazer a parte mais dura. E eu acho que uhum. as pessoas precisam se encontrar nesses caminhos, Sim, né? Dessas características pessoais e dessas paixões também. muito bom. Nesse sentido, o Henrique conhece bastante trabalho de orientação profissional da Total, né, Henrique? Sim, A gente sim. Estou tem uma... acompanhando meus pupilos há muito tempo, vendo crescer, né? Gosto de ver o trabalho de vocês. Cada aluno que eu vejo crescendo, eu fico muito feliz. É um prazer quando a gente vê os nossos ex-alunos, agora colegas de trabalho, se desenvolvendo e crescendo. E eu faço sempre muita questão de estar presente em cada etapa da evolução deles. Eu fico feliz de ver. E por isso que eu estou Ah, muito feliz de estar aqui com você. você é um apoio daqueles, né? É um Sim. apoio, um carinho. Olha só, a Total faz orientação profissional já há muitos anos, né? E por observar essa demanda, né, conforme a gente falou, de tantas mudanças, de tanta gente precisando se reinventar, ou por uma dificuldade, ou por um desejo mesmo, né? é, a gente está fazendo uma orientação profissional num valor simbólico, tá? Ela é muito mais num sentido social de ajuda até do que num sentido de receita. Essa orientação profissional, ela é feita por uma psicóloga que está na área de recrutamento e seleção já há muito tempo. Então, ela faz uma entrevista simulada, dá um feedback da entrevista e ela ajuda o profissional a desenvolver estratégias próprias para a carreira dele, conforme o perfil dele e aquilo que ele deseja fazer, né? Então, se você tá aí assistindo e você tá nesse momento, né, precisando de ajuda, precisando de uma parceria, né, alguém para dar a mão, para ajudar a centrar, né, Henrique, desenvolver as estratégias individuais, a gente com certeza pode ajudar e ajuda com prazer, né, com amor, Sim, com certeza. Eu acho que é esse envolvimento que faz a diferença, né, para todo profissional. com certeza. Henrique, tem mais alguma coisa que você quer compartilhar com a gente hoje? Não, se me permite, eu só queria transmitir de alguma forma uma mensagem. Posso? Claro. Quero transmitir primeiro um grande abraço para os meus alunos que estão aí assistindo, curtindo de alguma forma o vídeo. Estou com saudade de todos vocês, pode parecer que não,
Por mais que a gente brigue com vocês, manda vocês desligar as porcarias e tudo mais, mas a gente está com muita saudade de vocês e é sempre importante parar de cada contexto e tirar melhor aprendizado possível. Isso aqui também é uma construção de competências. Não paralisar, não parar e usar o momento para aprender é algo fundamental. Não parem, reflitam sobre cada momento e como vocês podem tirar deste contexto aprendizado. É um aprendizado para vocês, é um aprendizado para nós. O que não pode a gente sair desse momento da mesma forma como entrou. Então a gente tem que crescer até nesse momento de crise. E eu espero que vocês estejam sempre crescendo e evoluindo, como nossa querida amiga Tamires está crescendo e evoluindo sempre. A gente fica feliz de poder estar aqui. Sempre que precisar, você e todos os meus alunos, eles sabem que podem contar comigo. Você é um baixinho muito do especial mesmo, né? Eu não sei quem falou que você é em Hitler, gente. Que apelido mais injusto que é esse? Eu faço por merecer. Eu não sei não, viu? Não sei não. Henrique, então... É foco em sala de aula. Quando eu pego uns aí que estão meio perdidos, a gente bota eles na linha, assim, faz parte. Mas o pai deles já fez também, a mãe fez também, e ele não recebeu esse apelido, não, né? Não eu recebo, fazendo a mesma coisa. Achei um pouco injusto. Meu amigo, então muito obrigada, viu, mais uma vez, pelo carinho, pela presença, pelo compartilhar, por tantos ensinamentos, tanta sabedoria, tanto carinho nas palavras, né? Você fala sempre com tanto carinho. E até a próxima, né? Espero que possamos fazer novamente. Até a próxima. Fique bem, fique com saúde, você e todos que estão assistindo aí. Pessoal, muito obrigada e até mais. Tchau, tchau. Bom final de semana.